Esse casal aqui passou mais tempo separado do que juntos. Os dias de luta foram intensos até demais, mas finalmente chegaram os dias de glória. Antes dessa história destinada na base do karma amaldiçoado ter um final feliz, se prepara para um pouco de drama, uma vida passada, muitos desastres, um psicopata à solta, e aí sim, vamos juntos derreter os nossos corações, abreviando o final de nosso destino. Assim como o Shin-Yu foi amaldiçoado, nós também fomos, pela maldição do episódio 13, a separação. A decisão de se afastarem por um tempo vem da Hongju, que se sente muito culpada pela sua versão centenária ter lançado uma maldição no Shin-Yu. Inauguramos então um novo manual de atividades para ex-namorados. Passo número 1. Apareça na casa dela com uma marmita e seja rejeitado com a mesma desculpa. Ah, não podemos ficar juntos porque eu tenho medo que você fique mais doente e morra, pipipi, popopó. Esses dois desregularam tanto as químicas do meu cérebro que, em vez de sentir pena, eu quis esmagar essas bochechinhas. E esse biquinho choroso dele aqui, ó, tendo a sua algeminha amorosa devolvida, foi o motivo. Passo número 2. Sofram mais um pouco, relembrando momentos de chamego. Mesmo assim, mantenha a consciência pesada e não mude de ideia, não importa o que ele fale. Mesmo assim, ele avança para o passo número 3. Insista. Não apenas isso, recrute o melhor amigo para fazer campanha a seu favor. Olha, tomara que esteja fazendo calor na Coreia, porque a Hongju escolheu aquele dia para tratá-lo com frieza. Nem segurar a mãozinha pode mais, olha só que tortura. Daí o Shin-Yu tenta explicar o seu ponto mais uma vez. Se eu vou morrer de qualquer jeito, pra que me deixar nesse martírio? Te ver e não te querer é improvável, é impossível. A vida é irada, vamos ficar juntos o quanto der. Mas não, a Hongju é inflexível, mentindo que consegue viver sem ele. Daí, né, só nos resta nos juntar para catar os caquinhos do coração que o Shin-Yu deixou largado no meio da rua enquanto segura o choro. E olha só, sobrou pro Jae-kyung ouvir os lamentos dela e servir até de ombro amigo, aconselhando que afastar o Shin-Yu naquele momento não era uma escolha muito saudável, né, pro coração de nenhum dos dois. Enquanto rola essa sofrência toda, adivinhem qual carrapato continua grudado. Não é possível. Abram as portas do hospital psiquiátrico porque temos uma nova paciente. A Nayeon precisa de tratamento urgente para essa obsessão horrorosa pelo Shin-Yu. Nem ele tá aguentando mais. E antes tarde do que nunca, já tava me dando uma aflição tremenda, a planta sangrenta bizarra é descoberta. E o Shin-Yu sabe muito bem que não pode se enganar com a víbora, que nem atriz pode ser, porque mente muito mal. Ela já foi encurralada com fatos incontestáveis sobre o envolvimento dela nesse plano todo, e mesmo assim ela tem coragem de mentir com a cara mais lavada do mundo. Como que você não sabia que o jardineiro era uma aberração, minha filha? O que você esperava que ele fizesse com as roupas que você ajudou a roubar? Um brechó? Ah, me poupa, né? O Shin-Yu deixa um último aviso. Abre o seu olho, senão eu te denuncio e de quebra acabo com a carreira do seu papaizinho prefeito. Em casa, a Hongju segue o seu novo lema de vida: casa limpa, mente sã. Mas o aspirador de pó abafa o som das ligações desesperadas do Shin-Yu e do Jae-kyung, que estão tentando avisá-la sobre a câmera de segurança ter flagrado o jardineiro maluco do lado de fora. Ah, pronto, né? Quando ela finalmente atende e fecha as janelas em pânico, a gente já espera o que vai acontecer. Mesmo assim, o gritinho de susto é inevitável quando o obsessivo a agarra pelas janelas e a ameaça com a sua ira psicopata que aumentou em níveis estratosféricos. O Shin-Yu corre para casa dela que nem um doido e felizmente a encontra já com os policiais. Vê-la tão chocada daquele jeito é o ápice para ele. Ele precisa implorar que ela fique na casa dele e oficializa que é o último dia que ficarão separados. E esse homem todo protetor e carinhoso, desmaiando a nação dorameira, quase nos faz esquecer que ainda temos que lidar com uma bomba relógio, o florista. E esse é o problema. Por que você tinha que dar uma de herói, Shin-Yu? A polícia tá nesse mundo pra isso. Tu tinha que ter continuado dentro de casa, de dengo com a Hongju, montando uma cabaninha na sala que fosse, menos deixá-la sozinho e ir atrás de um psicótico no estacionamento. É claro, era óbvio, evidente que ia dar uma tragédia. O filho do Maégua já tá no elevador, indo atrás da Hongju, que pretende sim atender a campainha pra um fantasma. A sorte dela, mais uma vez, é que o
Shin-Yu chega a tempo de salvá-la do lobo mau, mas ele mesmo não escapa, porque o maluco o esfaqueia na escada e foge. Olha essa cara, gente, de dor e sofrimento. Que ator, né, meus amigos? A Hongju quase tem um treco ao ver o Shin-Yu no meio de uma poça de sangue e eles invertem aquela cena de morte do passado. Dessa vez, o último pingo de força dele é usado para tocar o rosto dela com a sua mão ensanguentada antes de cair inconsciente. O Shin-Yu é levado às pressas para o hospital e enquanto a Hongju chorava a alma fora e eu gritava pro meu notebook: "Vamos, reage, Totó!" Não é isso que acontece. Os batimentos cardíacos dele simplesmente param. Então, nesse estado entre morte, a gente finalmente conhece a vida passada desse casal azarado. Como nada de novo sob o sol, o Shin-Yu daquela época também foi ameaçado pelo pai a se casar, e com medo, ele planejava fugir com a sua verdadeira amada. Entretanto, ela negou a oferta, dizendo que não o amava o suficiente. Uma grande mentira, né? Nos tempos de hoje, basta um envelope rechonchudo de dinheiro para separar um casal, mas naquela época, o pai do Shin-Yu torturou a única figura familiar da Hongju. Mudaram as estações, nada mudou. Eles continuaram se amando, porém separados. Até que alguma coisa aconteceu. A concubina do rei estava desesperada por um filho e a melhor xamã foi chamada para realizar um ritual de gravidez. Assim, a Hongju se mudou para o palácio onde o Shin-Yu trabalhava como guarda e finalmente os amantes infelizes consertaram a relação. Durante um tempinho, eles até conseguiram manter o doce relacionamento até que a concubina deu à luz ao seu filho. A Hongju deu a mão, né? Mas a mulher quis o braço inteiro, com uma nova ordem. O príncipe herdeiro deveria ser amaldiçoado para que o filho ilegítimo dela assumisse o trono. Apesar da Hongju ter se negado a fazer isso, o garoto ficou doente de qualquer forma e a corda arrebentou torturosamente para o lado mais fraco. Foi na hora que o rei tentou matá-la que o negócio ficou tenso, porque quando o olho envermelha, já sabe, né? O espírito xamã incorpora. Foi naquele momento que ela lançou a maldição de que quem a matasse enfrentaria crueldades e mortes prematuras, geração após geração. O seu olhar frio e espetacular, nossa, não vacilou. Diferente do rei, né? Que não teve coragem, não. E já que ninguém se atreveu a matá-la, ela foi trancada para morrer num poço. Mas o amor da sua vida não deixaria barato, né? Ele chegou pro resgate e escapou com ela e os dois se refugiaram juntos no santuário. A única solução para os dois seria entregar a caixa com o último livro de feitiços para a concubina e assim conseguirem fugir em segurança. Mas os planos deles foram totalmente estragados pelos oficiais do rei, que adivinhem, novidade nenhuma, era composto pelo florista, ainda mais assustador com essa barba, e também pelo Jaekyong do passado. Bem cruelzinho pro meu gosto, tá? Ele comandava o exército que emboscou o Shin-Yu e ele não tava nem aí pra maldição, ó. Sabe por quê? Porque quem mataria a Hongju seria um animal feroz. Por mais que o Shin-Yu tente e lute bravamente com toda a sua garra, aquela é uma batalha impossível de ser vencida, ainda mais com um golpe doloroso que recebe nas costas. A Hongju lá do outro lado consegue sentir o perigo que o amor da sua vida tá passando e foge para a colina de neve traumática. Lá, de todos os homens, o Shin-Yu, mais triste do mundo, se voluntaria para acabar com a vida dela, simplesmente porque eles estavam encurralados. Se não fosse daquele jeito, ela sofreria uma morte cruel e ele não aguentava pensar que ela seria desmembrada por um animal. Por isso, ele cai nos braços dela e a esfaqueia. Esse é o tipo de amor de outro nível, né? Porque enquanto ela morre em seus braços, os dois, desolados com o coração em frangalhos, ele aceita a maldição de bom grado. Pelo menos iria torcer para que numa próxima vida eles fossem felizes juntos. E bom, acho que a gente ainda pode ter uma pontinha de esperança que isso aconteça, porque no presente o coração do Shin-Yu volta a bater. Entretanto, o
estado dele ainda é muito crítico e a Hongju volta a se culpar imensamente pela situação. Tanto que ela nem consegue enfrentar os pais do Shin-Yu, muito menos ficar ao lado dele. Ela decide ficar na casa da sua infância porque acredita que o jardineiro vai atacar o Shin-Yu de novo caso ela esteja por perto. Um tempinho depois, o Shin-Yu finalmente acorda e a primeira coisa que ele faz é perguntar pela Hongju. Tadinho, cara. Não. Que se dane desaparecer da vida dele pra protegê-lo. Eu não apoio. O cara tá em situação de miséria, recém-esfaqueado, hospitalizado, deprimido, capenga e, pra piorar, abandonado, porque a Hongju continua se isolando. Até eu, que me recusei a chorar com esse dorama, derramei uma lágrima silenciosa por causa da tristeza dele. Mas assim como ele deixa mensagens dolorosas, pedindo, implorando pra ela acabar com aquele tormento, o jardineiro maluco também deixa. Eu não aguento mais esse homem. Apesar dele ter sido quase um figurante na vida passada, nessa aqui ele continua sendo um lunático que ameaça a Hongju a sair do esconderijo. Caso contrário, o lindão de 1,90 m iria pro beleléu. Então lá vai ela fazer piada com a própria segurança mais uma vez, só que não é agora que vai dar certo, porque quem a encontra primeiro é o Shin-Yu. E com boas notícias, a maldição foi quebrada. A morte era a única saída. E bom, basicamente, né, ele morreu por alguns segundos depois da facada e aquela coisa toda. E agora, gente, nada mais pode separá-los. Não importa em qual vida, ele sempre vai a amar em todas elas. A prova disso é a confiança com que ele permite que a Hongju acaricie o seu rosto, que um dia foi o seu maior pavor, né? E termine com um abraço que só ele consegue dar. Agora que as desgraças deram finalmente uma pausa, eles e nós, principalmente nós, merecemos uma enxurrada de fofurice. Então lá vamos nós mais uma vez para um novo manual de atividades para ex-namorados. Primeiro, deixem que os guarda-costas levem a sério a segurança e garantam que estão bem seguros. Só assim é tranquilo fazerem um cosplay amanteigado de Homem-Aranha e Mary Jane no AP. E também passarem uma noite de chamego juntos e continuarem o xodó, mesmo na manhã caótica de quase flagra dos sogrinhos. Segundo, obedeça o coração que pensa na Hongju 24 horas por dia e não desperdice mais tempo. Grude nela o máximo que puder, até que isso envolva ajudá-la a defender a criancinha que está sofrendo bullying. Aproveitem que já estão por aí mesmo e, sei lá, adotem o menino como pais provisórios, bom pra já irem se acostumando, sabe? Terceiro, mas não menos importante, faça com que ela também não te tire da cabeça. Para isso, utilize de todos os artifícios possíveis, desde a distribuição infinitas de muitos abraços e uma transformação rápida para Rei dos Biquinhos. O safado sabe que o homem açucarado tá em alta hoje em dia e esse é o jeito mais eficaz de derreter o coração dela e o nosso também. Ufa, agenda amorosa apertada desses dois, hein? Enquanto isso, O menino Jae-kyo anda tomando umas ações que lembram a sua versão passada, sabe? Que fazia tudo por poder. Primeiro, apoiando o prefeito, que por livre e espontânea pressão tenta fazer o Shin-Yu se demitir, sem uma justificativa legal. Segundo, me vem com essa de encontrar o amante mequetrefe, cogitando aceitar suborno e ajudá-lo no projeto de reconstrução do santuário. Mas eu ainda tenho fé que você não vai embarcar nesse barquinho. Era melhor ter ficado só na de sempre, né? Não apoiando o amor da Hongju e do Shin-Yu, assim como o pai dele tá fazendo, por exemplo. Dá pra contar nos dedos quantas pessoas são minimamente suportáveis aqui nesse dorama e com certeza esse homem não é um deles. Cada vez que abre a boca é uma podridão diferente, menosprezando tanto a Hongju quanto a esposa, que chegou ao cúmulo e deu início ao divórcio. Ela tinha todo o apoio que precisava, do filho, do advogado Pitelzinho e o nosso, mas o sonho da separação acabou antes mesmo de começar. Apesar da minha irca ser difícil de ser revertida, pra mamãe basta essa carinha fajuta de sofrido e o início de uma falência na empresa para que tudo volte a ser como um conto de fadas. E olha que coincidência, outra insuportável também desaprova o amor do casal principal, mas dessa vez a Nayeon se depara com uma variável imprevisível. A Hongju se submeteu a altos níveis de toxicidade, indo pra reunião do terceirão pra vida, só pra mostrar como aprendeu a expor a Sugismunda com verdades afiadas. Apesar de ter ganho um banho gratuito de vinho da cretina que teve o seu ego ferido, a Sururu
acabou ajudando a inimiga a dar o quarto passo na relação, que literalmente acaba no quarto. Já que agora, que pena, né? A Hongju vai ter que usar o camisetão do Shin-Yu e fazê-lo cometer loucuras. Finalmente, irmãos, é pra glorificar de pé. O beijo não é imaginativo nem michuruca. Olha, eu não me lembro de ter comprado ingresso pra ver esse espetáculo, mas aproveitei de longe mesmo assim, já que Deus tem as suas preferidas lá na Coreia. O negócio foi tão certeiro que não demora pra Xamã sonhar que vem uma menininha aí. Mas a esperança dos dois serem felizes com seu pesseguinho é abalada, porque chega a hora do último desastre acontecer, como manda o roteiro universal dos dramas. Como sempre, a Hongju não desperdiça a chance de tomar decisões burras e dispensa os seguranças para conversar com o senhorzinho. Quando reaparece, ela já tá numa caverna com o florista prontinho para realizar a sua maldição catastrófica. Ele se aproxima com toda a sua aura de psicopata só para descobrir que a Hongju estava fingindo estar drogada. Aquele senhorzinho bondoso não traiu a confiança e contou sobre o plano. Então, enquanto o florista era atraído para a armadilha, a polícia tinha sido chamada. Olha, na teoria isso é tudo muito lindo, muito belo, mas na prática é uma bela de uma burrice, né, Hongju? Você não cansa de arriscar a sua vida, não? Até parece que nesse meio tempo ele não poderia te matar, né? Ainda mais com esse papo lelé da cuca sobre se casarem antes de irem para uma próxima vida juntos. Felizmente ela consegue fugir depois de jogar spray de pimenta nos olhos dele, mas depois de uma longa perseguição, como esperado, ela leva a pior e acaba amarrada até que anoiteça. É noite de lua de sangue e com um fio vermelho os conectando, o florista a envenena para executar um casamento de almas. Mas antes que tudo se concretizasse na base do pacto de sangue, finalmente a polícia aparece, antes tarde do que muito tarde, e o captura. Sobra ao Shin-Yu então cair aos prantos ao lado da sua desacordada Yeon-ji, até que o resgate resolva aparecer. Mesmo sabendo que vai dar tudo certo, afinal estamos no último episódio, o desespero do homem é visceral e exorbitante. E mais uma vez, eu preciso dizer, que ator, meus amigos, que ator. O alívio que ele sente ao ver a Hongju acordando é absurdo. E é incrível como mesmo nessa situação, ele eleva o grau de beleza. Lindo até com cabelo duro de laque, todo bagunçado. Enquanto se recupera, a Hongju ainda tem que lidar com o pai do Shin-Yu, que escolhe o momento mais inapropriado de todos pra ainda renegar o relacionamento dos dois. Que se dane você, vai ser obrigado a aceitar sim, vai ter que engolir com farofa. Por falar em farofa, a Hongju precisa comer pra se recuperar, né? E ainda duvidam do poder do amor. Olha só, a gente só queria um biscoitinho de água e sal, mas o Shin-Yu foi lá e preparou um banquete pra sua amadinha, que ainda ganhou um beijinho de sobremesa. Ah, que coisa melhor que isso, porque eu não quero. Enquanto isso, o próprio Coringa da Coreia expõe toda a sua insalubridade pra polícia, assumindo que matou a esposa porque ela sorriu pra outro homem e pretendia fazer a mesma coisa com a Hongju. E sabe quem também se deu mal ao ser desmascarada? Um vídeo da Nayeon derramando vinho na Hongju e a sua história de bullying toda se torna viral e isso causa tanta agitação que até o energúmeno do amante a rejeita quando ela o pede em casamento. Que fase, hein? Que fase. Mas calma, porque ainda tem como piorar. Ela vai lá dar o seu ataque de pelanca com a Hongju, que não se abala mais, e além de falar um monte de besteira, ainda sai presa por ter sido cúmplice do florista. Bem feito, todo castigo pra gente canalha é pouco. O mesmo vale pro papaizinho prefeito dela, colhendo o que plantou. Toda aquela corrupção dele e do amante é exposta na mídia. E por quem? Pelo Jae-kyung, que não decepcionou. Como o mundo não gira, mas capota, é o Shin-Yu quem o defende no tribunal. Apesar de terem vivido em pé de guerra o tempo inteiro, no fim eles vestiram a camisa da união pra derrubar todos os trastes. O nosso meninão também faz o bem defendendo o senhorzinho que foi enganado pelo florista, o ajudando a sair daquela confusão toda em segurança. Deu tão certo denunciar as fraudes que o Jae-kyung foi recrutado por políticos e vai se mudar para a Casa Azul da Presidência. O tesouro acabou sozinho, como esperado, mas antes só do que mal acompanhado, né?
É isso mesmo, eu sou chata e não perdoei as dondocas. A gente não teve um pedido de desculpa sequer pelo que elas fizeram no início. Aqui eu não vou passar pano. Mas fica tranquilo que a Hongju não te quis, mas tem gente do lado de cá fazendo fila. Agora o clima é só de festa. O Shin-Yu volta a trabalhar com o pai, o amigo Pitelzinho segue o seu sonho e se junta à mamãe Jian na atuação. E quanto a esses dois aqui, depois de muito toma lá da cá, mesmo falando que nunca se casariam, centímetros depois, lá estão eles casando no meio do parque, cercados por corações. Apesar de só a Hongju concorrer ao buquê, ela consegue a proeza de perder, diferente do Shin-Yu, que com as suas habilidades de poste ambulante, garante as florziquinhas. E sabe, eu até tentei dar uma dica pra ele, falei, vai, essa é a hora, é o lugar perfeito pra você fazer um pedido de casamento. Mas não, por enquanto ele tem outros planos. Primeiro, ele a surpreende com uma notícia. Tcharam! Comprei a casa inteira e me mudei pro andar de baixo. A felicidade é tanta que a Hongju Koala ataca novamente e se agarra ao Shin-Yu. As coisas dele podem até ainda estar encaixotadas, mas a cama tá muito bem posicionada ali e não vai ser a falta de lençol que vai impedir os dois de estrearem um novo lugar para ficarem de muito chameguinho e nos derreter por dentro. Os dois então vivem tecnicamente juntos agora. E quando recebem as visitas em casa para uma refeição pra lá de terrível, a xamã sugere que eles se casem logo. Afinal, em breve eles terão uma filhotinha. Só que não. A rasteira foi tão grande que eu até murchei, gente. Quem vai ter uma filha é a mãe do Shin-Yu. Sério, ainda tô sem acreditar que a gravidez da Hongju não era verdade. Cara, erraram muito em ter tirado essa criança deles. E ainda por cima, dando pra um pai traste como esse aqui, ó. Ah, não. Nota 0. Shin-Yu e Hongju, saibam que vocês têm uma filha perdida aqui no Brasil. Eu mesma. E pelo visto, acho que também tem mais 2 aí na Coreia. Pelo menos depois dessa bomba, o Shin-Yu termina o seu plano com chave de ouro. Ele a leva até a praia que é tão especial pra eles e olhando pro mar, ele pede a mão da Hongju pro paizinho falecido dela. E assim acontece a proposta de casamento que os une pra sempre. O casal então enterra a caixa de feitiços no local onde foi encontrada e agradecem por fazê-la se conectarem de novo. Eles não tiveram a chance de serem felizes na vida passada, mas nessa sim, e estão prontos para seguirem em frente para a próxima parte juntos. E olha lá! Será que a gente vai ter uma cena pós-crédito de casório? Não vamos. Em vez disso, temos um mistério que eu não sei se eu fui capaz de processar. Tudo indica que o Shin-Yu do passado, com a sua mente de titânio, planejou tudo e enterrou a caixa de feitiços para que 300 anos depois as suas reencarnações se reencontrassem. E bom, já que eles a enterraram de novo no presente, é bem capaz de se verem numa próxima vida. Gente, tá certo isso? Eu não sei se eu tô maluca. Me conta aqui nos comentários se você também entendeu isso, porque eu já tô desmiolada. Se você me perguntar, eu te digo que achei o final bem morninho. Foi bom, redondinho, feliz, mas não foi, nossa, espetacular, né? Com grandes emoções. Vamos combinar. Nosso destino teve protagonistas que dividiram muitas opiniões no início. Eu mesma fui uma das pessoas que não sabia se amava ou se odiava, mas definitivamente o talento e o carisma dos atores salvaram completamente o dorama. A química, então, nem se fala, porque se fosse depender só do roteiro, sei não. Mas se você quiser assistir algo com muita química e com roteiro bom, se inscreve no canal porque vem aí uma enxurrada de doramas ótimos para fazerem a nossa felicidade. Até o próximo vídeo e tchau!